Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula da disciplina de sistematização da assistência de enfermagem. Eu sou a professora Franciele Midori, a professora responsável por essa disciplina, e nós estaremos, então, em 4 encontros para a gente compreender sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é uma ferramenta poderosa que nós, enfermeiros, precisamos usar em nosso favor, bem como também o processo de enfermagem, que faz parte da SAI. A gente vai saber a diferença entre um e outro. E para começar essa disciplina, a gente vai falar sobre teorias de enfermagem, né? O que seriam essas teorias? E para que a gente precisa saber de teorias de enfermagem quando a gente fala de sistematização da assistência de enfermagem? Mas professora, o que um tema tem a ver com o outro? Então, na aula de hoje, para nós iniciarmos essa temática tão importante, nós vamos começar a compreender essas teorias. Veremos os principais teóricos, né, o que eles trazem, né, com relação à enfermagem, e também, nessa aula de hoje, nós falaremos sobre processo de enfermagem, tá? E a diferença entre a SAI e o processo de enfermagem. Será que é a mesma coisa? Ou será que não é a mesma coisa? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a SAI e o processo de enfermagem é a mesma coisa? Quem já teve aula comigo já sabe que eu sempre bato nessa tecla, né, da diferença entre SAI e processo de enfermagem. Por quê? Porque existe muita confusão. E eu vejo aí, ó, enfermeiros formados que não sabem ainda a diferença de SAI e processo de enfermagem. Então, nessa disciplina, vocês saberão essa diferença entre a SAI e o processo de enfermagem. Na nossa aula de hoje, nós teremos o nosso momento de interação, 2 momentos de interação com quiz. Nós teremos o Mentimeter. Então, para isso, eu deixo aqui para vocês, né, o número do nosso quiz de hoje. Então, entrem aqui, ó, no mente.com, tá? Vocês podem entrar aqui por meio, né, ou do navegador, escrevendo mente.com, né, e já vai aparecer um local para vocês colocarem o PIN do jogo, tá? E aí vocês colocarão esse aqui, ó, 1711 80. Nossa, que bonito meu 8, isso aqui é 18149. Certo, pessoal? Para quem não conseguiu enxergar, não sei se melhorou, piorou, mas acho que piorou. Mas aí vocês podem entrar por meio desse número, tá? Já entrem aí para a gente conseguir participar, né? Para que todo mundo consiga participar desse momento de interação. Nós teremos 5 perguntas, 3 perguntas na metade da nossa aula e 2 perguntas no final da nossa aula. Lembrando que esses momentos de interação, eles são bem importantes para a gente conseguir fixar o conteúdo que é abordado, né, durante a aula, certo? Então, vamos lá, primeiramente, contextualizar sobre a temática da nossa aula de hoje e sobre também o que significa a sistematização da assistência de enfermagem. Vamos lá? Então, a SAI, que nós tanto falamos, ela significa sistematização da assistência de enfermagem, tá? Então, o que a gente tem que pensar, né? Que a SAI, ela é uma ferramenta poderosa que nós, enfermeiros, nós podemos usar ao nosso favor. E muitas vezes, essa é a minha intenção, né, durante essa disciplina, da gente desmistificar o que é a SAI. De tentar trazer a SAI com clareza para que você compreenda as etapas do processo de enfermagem e para que você compreenda que quando a gente fala em sistematização da assistência de enfermagem em SAI, é algo muito mais global. Dentro da sistematização, ó, o próprio nome diz, ó, sistematizar, organizar, né, melhorar os nossos processos enquanto enfermeira e junto com a equipe de enfermagem. Então, essa SAI, ela nos ajuda a organizar a assistência, o nosso processo de trabalho, como uma ferramenta gerencial para a gente realizar a gestão do nosso cuidado. A enfermagem é a profissão responsável pelo cuidado. Eu sempre falo para vocês que nós somos a ciência do cuidado. E quando eu falo em um cuidado que eu não faço por fazer, eu faço um cuidado organizado, planejado, de acordo com a individualidade, a integralidade do nosso paciente, entra a SAI para nos ajudar a cientificar realmente esse cuidado, ajudar a programar. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Que a SAI é como se fosse algo mais global. Dentro da SAI tem o processo de enfermagem, que ele é, né, organizado em etapas, aquelas 5 etapas, tá?
Então, eu não falo as etapas da SAI, eu falo as etapas do processo de enfermagem. O processo de enfermagem global está dentro, né? Quer dizer, a SAI, que é global, o processo de enfermagem está dentro. Mas dentro também da SAI está como que eu organizo os recursos humanos, né? Como que eu realizo uma escala junto aos a minha equipe, né? Como que eu organizo a equipe, qual técnico de enfermagem, por exemplo, vai ficar responsável por qual paciente. Isso está dentro da SAI, assim como também a gestão de recursos materiais. Quais materiais necessários eu preciso para que determinada ação aconteça. Isso também está dentro da SAI, dessa organização. Bem como a organização do processo de enfermagem propriamente dito, ou seja, a organização da assistência de enfermagem. O que eu vou ali prescrever para o meu paciente, a minha visita que eu vou fazer, os dados que eu vou levantar, a evolução de enfermagem que eu vou realizar, isso é dentro do quê? Do processo de enfermagem. Então, na nossa disciplina, a gente vai compreender um pouco mais a fundo sobre o processo de enfermagem e suas etapas, tá? Então, tem até um pouco de confusão com relação a essas questões no livro didático também, porque em muitos momentos ele fala etapas da SAI, mas na verdade é etapas do processo de enfermagem que está dentro da SAI, tá? Então, durante essa disciplina, a gente vai compreender melhor o que significa cada uma das etapas do processo de enfermagem. Mas para que vocês compreendam a aplicabilidade desse processo de enfermagem, é importante que a gente fale sobre as teorias, porque é a teoria que vai embasar o nosso processo de enfermagem. Lembra que a gente não faz cuidado por cuidar? Eu não faço o meu cuidado para o meu paciente baseado em achismos? Todos os nossos cuidados que nós prescrevemos, que a gente evolui, né, tudo que é pensado para o nosso paciente, ele é embasado em conhecimento científico, né, ele é embasado em teorias. Então, por isso que a gente tem que ter as teorias embasando o nosso processo de enfermagem, certo? Então, no decorrer da disciplina, vocês vão esclarecendo essas dúvidas, eu também estarei à disposição para ajudar vocês nesse processo. Então, vamos lá falar mais sobre isso, contextualizando com o que é teoria? Então, a teoria, ela é uma ideia nascida proveniente de alguma hipótese ou suposição a respeito de uma determinada realidade, né? Então, hoje em dia, né, nós temos vários teoristas de enfermagem que trazem uma ideia diferente diante de um contexto diferente, né? Então, ela também pode ser explicada como a forma de pensar e entender um acontecimento a partir da sua observação. Então, a gente tem diversos tipos de teoristas diferentes e cada teorista ele vai estar ali ligado a algum metaparadigma, que eu vou explicar para vocês o que é o metaparadigma na enfermagem também, tá? Então, só para a gente teorizar um pouco sobre o que é essa teoria, tá bom? Então, é importante a gente saber esse contexto, né? Entender que a teoria, ela embasa o nosso cuidado como um todo. Nós temos diversos teoristas conhecidos aí na enfermagem. Um dos que mais nós utilizamos é a Wanda Horta e a Doroteia Oren, que eu vou apresentar para vocês também. Mas agora, então, vamos começar com a nossa primeira temática. Vamos lá? Teorias de enfermagem. Agora a gente vai teorizar um pouco, vamos filosofar, pensar um pouco assim, né, dessas questões aí mais teóricas, mas que envolvem o nosso cuidado em enfermagem, tá? Então, eu trago para você nesse primeiro slide um pouco da história das teorias de enfermagem. E não tem como nós não falarmos de teorias, de teoristas, sem mencionarmos a nossa querida Florence Nightingale, né? Então, o que a Florence ela trouxe, né? Ela trouxe que, apesar da enfermagem, né, ser uma profissão baseada em reflexões e questionamentos, ela é diferente do modelo biomédico. O que esse modelo biomédico ele trazia? Trazia o cuidado e toda a assistência, né, prestada à pessoa voltado somente para a cura, né, para a doença em si, mas não no paciente em toda a sua integralidade. Então, apesar da Florence, a enfermagem ainda mantinha um
perfil imediatista, né? Que ainda a gente tem, né? Infelizmente, em muitos momentos a gente acaba sendo mesmo imediatista. Voltado para a doença e não para o indivíduo, né? Então, a gente tem que pensar, né, em uma forma de prestar o nosso cuidado de enfermagem para o indivíduo em si. Cada indivíduo tem, né, como sua própria, fica até redundante falar, mas a sua individualidade, né, tem as suas particularidades. Por isso que o nosso cuidado e o nosso processo de enfermagem, a nossa assistência de enfermagem, ela é voltada para cada paciente. Não tem como nós generalizarmos o nosso cuidado de uma forma geral, né? Porque nós somos indivíduos únicos. Mas antigamente ela era praticada sobre a mesma visão dos médicos, persistindo então por várias décadas. Então por quê? Porque a gente não tinha teoristas que defendiam a enfermagem, ou defendiam as ideias ou o foco ali da nossa assistência em enfermagem. Então, a partir de 1940, nós tivemos já uma reflexão sobre a prática de enfermagem e a criação de um corpo específico e mais organizado de saberes sobre o cuidar em enfermagem. E aí, nós tivemos, então, né, o surgimento das teorias de enfermagem, mais empregadas no Brasil, aqui no nosso país, a partir da década de 80. E nós temos, então, né, duas grandes teoristas que a gente consegue aplicar muito na nossa prática, que é a Wanda Horta, por meio da teoria das necessidades humanas básicas, e a teoria do autocuidado, da Dorothea Oren, tá? Então, a gente tem, né, historicamente, toda a nossa história da enfermagem enquanto profissão, que veio com a Florence Nightingale. Ela é uma grande teorista, né? Ela é conhecida por a teoria do ambiente, né? Ambientalista, porque ela percebeu lá no passado quanto que o ambiente ele influencia a nossa saúde e os nossos cuidados também, né? Então ela teve, né? Ela passou lá na Guerra da Crimeia, né? Lá na Inglaterra, né? Ela participou, ela começou a ter mudanças ali naquele ambiente e diminuiu a taxa de infecção e, consequentemente, diminuiu a taxa de mortalidade dos soldados da época. Então, ela começou a organizar, né? Ela começou a pensar na insalubridade. E é verdade, né? O quanto que o ambiente ele interfere na nossa saúde. Então, ó, um ponto, o ambiente ali, a teoria baseada no ambiente. Então, foi uma das nossas primeiras, e assim a gente pode considerar a nossa primeira teorista. E daí, no decorrer do tempo, a partir, né, da década de 40, por ali, foram surgindo outras teoristas, né, que trouxeram visões diferentes da enfermagem, mas que a gente pode aplicar e, com certeza, modificar a nossa prática profissional, tá? Então, agora eu trago para você nesse slide sobre o metaparadigma da enfermagem. Esse metaparadigma, ele tem um nome, assim, super grande, né, que às vezes traz uma dificuldade de entendimento. Então, o que seria esse metaparadigma? Ele é o componente mais abstrato e geral da hierarquia estrutural dos conhecimentos de enfermagem e é composto, então, por 4 conceitos, tá? Que nós estudaremos cada um deles. Então, só para a gente pensar de uma forma mais clara o que seria esse metaparadigma da enfermagem, é como se ele fosse algo mais filosófico, mas são questões que estão relacionadas, conceitos que estão relacionados com o nosso cuidar em enfermagem. Então, nós temos vários tipos de teoristas de enfermagem, mas cada teorista, ela vai elas acabam focando em um desses metaparadigmas, que eu vou explicar para vocês, cada um deles, que pode ser pessoa, o ambiente, a própria enfermagem, né, a questão da saúde. Então, são metaparadigmas, ou seja, são focos ali, conceitos que estão interligados ao nosso cuidado, certo? Então, vamos lá conhecer o nosso primeiro metaparadigma. Então, ele por ser abstrato, ele né, mesmo assim, ele faz parte, né, do conhecimento de enfermagem. Então, quando eu falo desse metaparadigma da pessoa, ele é o ser que recebe o cuidado de enfermagem, podendo incluir a família e a comunidade. Então, sempre o nosso cuidado, o nosso trabalho em enfermagem, ele vai estar voltado também para uma pessoa. O nosso cuidado é relacionado para uma pessoa. Só que quando a gente fala em cuidado de enfermagem, nós não incluímos só o paciente, o nosso cliente, a pessoa em si,
nós focamos na família e também na comunidade. Ele deve contemplar as necessidades físicas, intelectuais, bioquímicas e psicossociais da pessoa. Então, quando a gente pensa, né, nesse metaparadigma da pessoa em si, a gente está falando ali, né, do nosso paciente, que é o foco do nosso cuidado. Só que aí tem a família, né, tem a comunidade como um todo, tudo isso inclui como a pessoa em si que nós cuidamos diante da nossa assistência de enfermagem, né? E como nós falamos anteriormente, não tem essa questão de nós vermos somente a doença em si, né? Então, tanto que quando a gente organiza, planeja o nosso cuidado de enfermagem, a gente não foca somente na doença. A gente não foca somente, por exemplo, na realização do curativo ou somente na questão de qual medicação que eu vou administrar. Eu vejo o paciente como um todo. Né? E por isso que a gente trabalha muito prevenindo, né, alguns acontecimentos que podem vir em decorrência do estado atual do paciente. Né? Então, eu penso, né, de uma forma global, holística, integral. Né? Então, eu penso, né, nesse metaparadigma da enfermagem, na pessoa em si, de uma forma integral. Agora, vamos lá conhecer, né, o outro componente, né, outro conceito que faz parte do metaparadigma, que é o quê? A saúde em si. Então, é a capacidade que uma pessoa apresenta de funcionar independentemente de qualquer recurso extra, né? Então, é a saúde. Tudo que nós realizamos, né, prescrevemos para o nosso paciente, pensamos, né, com relação ao seu cuidado, é tentando proporcionar saúde para ele, né? Então, é uma adaptação bem sucedida aos estressores da vida, ou seja, a aquisição do potencial total da vida. Então, outra questão que é voltado para o nosso cuidado em enfermagem é a saúde. Temos também outro metaparadigma, o ambiente. Então, muito parecido que eu falei anteriormente para vocês, que a Florence Nightingale, ela focava muito nas questões voltadas para o ambiente, né? Porque a gente tem que levar isso em consideração para o nosso cuidado também. Refere-se, então, ao conjunto de elementos, tanto internos e externos, que possam afetar uma pessoa. Então, como componente interno, incluem as situações que dizem respeito ao ambiente interno da pessoa, né, as suas individualidades, o que ele pensa, a sua saúde em si, né, a sua parte psíquica, né, mental. E isso faz parte também de todo o cuidado. E também a questão mais externa, que inclui, então, os arredores imediatos e quaisquer outros locais que interajam com os sujeitos envolvidos no cuidado. Então, essa parte externa, né, o que está envolvendo ali o nosso paciente, né, que tudo que está ali externo, ele acaba tendo também uma influência muito poderosa no cuidado. E agora, vamos para o nosso quarto componente, que é a enfermagem em si. Então, a finalidade da enfermagem é colocar o sujeito de volta ao seu ambiente na melhor condição de saúde possível. Então, olha que interessante nessa frase, né? A enfermagem, ela acaba englobando todos os metaparadigmas, né? Tanto, a finalidade da enfermagem é colocar o sujeito, que é o quê? O paciente, ao seu ambiente na sua melhor condição de saúde. Então, para isso, estimula-se a adaptação e a harmonia entre a pessoa e o ambiente. Professora, mas por que você passou esses metaparadigmas? Tem a ver com a temática da nossa disciplina? Tem tudo a ver. Por quê? Quando eu compreendo os 4 metaparadigmas da enfermagem, que é a pessoa, que é a saúde, o ambiente e a enfermagem propriamente dita, é diante desses 4 elementos, desses 4 conceitos, que as teoristas de enfermagem elas acabam se embasando para propor, né, a teoria. Né? Então, elas vão escrever diante do ambiente, diante da enfermagem em si, diante de proporcionar saúde para o indivíduo, né? A pessoa é focado na pessoa, no autocuidado, como, por exemplo, a teorista Dorothea Oren, tá? Então, para a gente continuar, né, e compreender cada uma das teoristas, é importante que vocês compreendam o metaparadigma da enfermagem. Teorias de enfermagem na prática.
Agora, a gente vai teorizar um pouco, né, uma situação, problema, para a gente colocar em prática mesmo como que essa aplicabilidade das teorias de enfermagem. Então, vamos lá conhecer? Então, eu trago para você a história da Cíntia. A Cíntia é graduanda em enfermagem e ela iniciou a disciplina de sistematização da assistência de enfermagem. A primeira temática de estudo foi sobre as teorias de enfermagem e surgiu a seguinte dúvida na Cíntia: onde conseguirei colocar em prática as teorias de enfermagem? E eu tenho certeza que essa acaba sendo também uma dúvida muito recorrente aí na vida de vocês, né? Por que eu tenho que saber teoria de enfermagem? Será que a gente consegue colocar a teoria de enfermagem na prática? Então, só para trazer essa reflexão com vocês, a gente tem que pensar que nós fazemos ciência. A enfermagem é a ciência do cuidar. Nós não realizamos um cuidado para o nosso paciente, para a comunidade, para o indivíduo, de qualquer forma. Nós estudamos 5 anos, nós realizamos pós-graduação, né, especialização, atualizações, cursos diversos, nos capacitamos. Então, a gente tem que se empoderar disso, que nós somos enfermeiros competentes. Não existe outra profissão no mundo, sem ser a enfermagem, que realize o cuidado. Então, nós precisamos, sim, ter teoristas que vão justificar o nosso cuidado, que vão embasar, que a gente pode, por exemplo, utilizá-las para poder ter as nossas condutas na enfermagem, tomar decisões assertivas diante dos nossos cuidados. Então, não tem como a gente falar, ai, nossa, não suporto falar, né, ouvir falar sobre teorias de enfermagem, eu não vou conseguir colocar isso em prática. A gente coloca em prática mesmo sem saber. Está embasado aqui, ó, nos nossos cuidados, tem vários teoristas aí que ajudaram a construir o nosso ser enfermeiro. Então, por isso que agora a gente vai refletir sobre isso. Como que a gente consegue colocar em prática as teorias de enfermagem? Então, eu trago aqui para você por que escolher uma teoria, tá? Então, o processo de enfermagem, ele deve estar baseado num suporte teórico. Quando as instituições colocam em prática o processo do cuidado, o processo de enfermagem sempre vai estar ali embasado uma teoria. Mesmo que a gente, por exemplo, está trabalhando lá na prática, a gente nem imagine. Mas, né, os profissionais responsáveis pela implantação, né, por exemplo, do processo de enfermagem, ele está ali, na hora de pensar esse processo de enfermagem na instituição, ele utilizou uma teorista para embasar esse cuidado. Hoje em dia, a maioria dos hospitais utilizam como uma base teórica a Wanda Horta, que é a teoria das necessidades humanas básicas. Ela acaba sendo muito aplicável. Então, um dos primeiros processos de enfermagem que nós tivemos foi realizado pela Wanda Horta. Então, quem já está aí na prática, que já trabalha, que já vê na prática o processo de enfermagem ali sendo utilizado, às vezes nem imagina que tem uma teoria, mas tem sim, tá? Então, hoje aqui no nosso país, uma das principais teoristas acaba sendo a Wanda Horta, tá? Mas as instituições podem optar também por outras teoristas, não tem problema. O importante é que haja esse suporte teórico, certo? Então, vamos lá refletir mais sobre isso também. Então, esse suporte teórico, ele vai orientar a coleta de dados, né? Ou seja, a questão que a gente vai levantar os principais achados do nosso paciente, o estabelecimento do quê? De diagnóstico de enfermagem, ó. Coleta de dados é a primeira etapa do processo de enfermagem, né? O estabelecimento de diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa. O planejamento das ações ou intervenções de enfermagem é a terceira etapa. E a quarta etapa também, que é a implementação. E depois a avaliação dos resultados de enfermagem que foram alcançados ou não foram alcançados nessa avaliação é a nossa quinta etapa do processo de enfermagem, tá? Então, a teoria, ele ajuda a dar o quê? Esse suporte teórico para as nossas decisões. Então, como aplicar a teoria de enfermagem? Então, é fundamental que os enfermeiros que irão trabalhar com ela estejam capacitados para aplicar e realizar as atividades preconizadas pela visão da teoria adotada. Então, isso aqui entra muito do que eu falei para vocês anteriormente. Muitas vezes a gente faz a aplicação do processo de enfermagem e nem imagina que por trás desse processo de enfermagem existe uma teoria de enfermagem, tá? Então,
Para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, é necessário que o enfermeiro ele estude a fundo a teoria escolhida e adote um comportamento condizente com o que é preconizado pelo arcabouço teórico da teoria. Isso acontece na prática? Não consigo visualizar de uma forma tão efetiva, né? Muitas vezes a gente não conhece, a gente aplica o processo de enfermagem, mas sem saber a teoria que está embasando. Então, para que eu seja, né, um enfermeiro ali que consiga ter uma visão melhor, né, consiga ali dominar melhor também, né, a questão da equipe, do processo de enfermagem, de realizar uma assistência adequada para o nosso paciente, é importante a gente ter essa noção, né, de teoria, né, de suporte teórico, para embasar a aplicabilidade das nossas ações e também, né, para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas, certo? Então, aqui nesse próximo slide, eu trago para vocês sobre essa questão também da aplicabilidade, né? Então, o enfermeiro ele deve direcionar as suas ações tanto para as demandas biológicas, sociais, culturais, psíquicas e espirituais do ser humano. Então, como a gente sempre fala, né? Ver o nosso paciente, o nosso cliente de forma holística, né? De forma integral. A gente vai lá para o nosso conceito de saúde, que a Organização Mundial de Saúde ela nos traz, que a saúde é um completo bem-estar físico, mental, espiritual, social, né, emocional, né, não somente não ter doença ou a cura dessa doença. Então, as nossas ações de enfermagem, elas são voltadas para todas essas demandas, né, não somente para a cura de determinada doença. Isso voltado para o indivíduo, para a família, para a comunidade e cuidando para que tais necessidades elas sejam então supridas ou melhoradas, tá? E aí a gente tem alguns níveis de teorias, né? Então tem o nível 1, o 2, o 3 e o 4, que ele vai aumentando de acordo com a demanda, né, da sua aplicabilidade, tá? Então, por exemplo, o nível 1, a gente tem o quê? O isolamento dos fatores. É um tipo de teoria totalmente mais descritiva, tá? Ela descreve ou classifica ocorrências ou fatos. A gente não tem o quê? Uma aplicabilidade. São teoristas que descrevem determinado acontecimento, determinado achado que ele encontrou, né? Mas ainda não tem uma intervenção, né, muito significativa, tá? Então, ele faz o quê? O isolamento dos fatores. Outro nível de teoria é o nível 2, né? Então, tem o quê? O relacionamento de fatores. Aqui a gente faz uma correlação entre um pouco da teoria e também os fatos, né? A prática propriamente dita. No nível 3, a gente tem o quê? O relacionamento de situações. Então, aqui a gente tem uma reflexão maior diante de um acontecimento. Por exemplo, né, diante de algum achado que nós encontramos na enfermagem. Então, eu esclareço, né, o que foi visto no paciente, por exemplo, e a gente consegue prever inter-relação dessas situações. A gente faz um link, né, dessa parte parte teórica e prática também. E já no nível 4, a gente já tem prescrição de ações. Então, ali, a gente consegue descrever, classificar, correlacionar e prever. Então, aqui a gente já tem uma intervenção maior. Então, vai tendo o quê? Um nível de crescimento. Primeiro eu identifico, depois eu correlaciono alguns fatos, depois eu faço algumas questões mais reflexivas e depois eu consigo implementar, né? Diante do que foi levantado, por exemplo, a gente consegue colocar algumas ações em práticas, tá? Então, são níveis de teorias, né? Então, tem teorias que somente é do nível 1, mas tem teorias, por exemplo, que é do nível 4, que a gente tem o quê? A gente tem uma reflexão maior e também uma aplicabilidade dos nossos conhecimentos para a mudança, né, da ação, né? Implementando algo realmente para ter mudança de ação, tá? Então, só para a gente conhecer ali o quanto que a teoria ela é importante e nós conseguimos, sim, aplicá-las no nosso processo de enfermagem. Principais teoristas. Então, agora nós iremos relembrar, né, as principais teoristas. A gente já foi vendo durante o nosso curso algumas teoristas, mas é muito importante a gente sempre relembrar o foco, né, de cada teorista, né, o que ela focou e como que a gente pode, por exemplo, aplicar na nossa assistência de enfermagem, caso a gente ache necessário. Então, vamos lá lembrar, né,
algumas das teoristas de enfermagem. Na verdade, vamos começar com o Abraham Maslow, que ele trouxe lá a pirâmide das necessidades humanas básicas, né? E foi o quê? O alicerce para a criação da teoria das necessidades humanas básicas, que foi realizada pela Wanda Horta e que nós utilizamos muito aqui no Brasil, tá? Então, o Abraham Maslow, ele propôs um modelo no qual as necessidades estão dispostas em níveis hierárquicos numa pirâmide, né? Então, ele traz, né, que cada indivíduo tem de realizar uma escala, né, ter uma escala hierárquica de necessidades para atingir a sua autorrealização. Começa aqui na base, com necessidades mais básicas, na base dessa pirâmide, né, com necessidades mais básicas. Depois vai para necessidades de segurança, necessidades sociais, de autoestima e de autorrealização. Esse autor, ele traz que as necessidades de segurança e as necessidades básicas, elas são consideradas básicas. As necessidades sociais de autoestima e de autorrealização, elas são mais secundárias. Então, o que ele traz? Que é importante a gente fundamentar, né, a gente trabalhar com as necessidades de segurança e necessidades básicas e depois a gente vai firmando os outros tipos de necessidades também, tá? Então, o Abraham Maslow, ele foi um autor essencial, realmente, né? Ele era um psicólogo, mas que trouxe todo esse embasamento para a Wanda Horta, que trabalhou com as necessidades humanas básicas, que é o que acaba dando um fundamento para as nossas ações de enfermagem. Então, vamos pensar, né? No contexto hospitalar, a teoria da Wanda Horta, ela é muito aplicável. Por quê? Porque quando a gente vai cuidar do nosso paciente, né, prescrever o cuidado, realizar assistência de enfermagem, a gente vai pensar muito nas suas necessidades básicas, que é a base da pirâmide, e também as necessidades de segurança, né, proporcionando o quê? Segurança para o nosso paciente. Então, muitas vezes, não está de uma forma explícita a utilização da teoria das necessidades humanas básicas, mas ela acaba sendo utilizada nas instituições, tá? Então, vamos lá falar de outra teorista para vocês conhecerem um pouco mais. Aí a gente tem uma outra queridinha da enfermagem que eu gosto muito também, que é a Dorothea Oren, que ela traz, né, a questão do déficit do autocuidado, o autocuidado em si, né? Então, ele traz essas duas vertentes aí de uma maneira mais forte, né? E ela traz o seguinte, que a pessoa, ela deve assumir responsabilidades no seu próprio cuidado, como o próprio nome diz, né? A teoria do autocuidado. Quando a gente traz essa responsabilização para o paciente, ele acaba sendo o autor da sua própria história. Então, ele traz, né, com certeza, ele começa a se sensibilizar e também a ser mais responsável pelo seu cuidado. Então, ela traz o seguinte, a Oren, que a enfermagem ela será necessária quando as demandas de autocuidado elas excedem as ações de autocuidado possíveis de serem realizadas. Mas, professora, então, por exemplo, na teoria do autocuidado, somente o paciente que vai realizar o seu autocuidado, ele vai realizar de acordo com a sua responsabilidade, não seria essa palavra, de acordo com o que ele consegue realizar, tá? Me fugiu a outra palavra que eu gostaria de falar. Mas ele vai realizar um tipo de cuidado que ele consiga fazer. Por exemplo, né, alguns cuidados que demandam uma alta complexidade, que exijam conhecimento técnico científico, o paciente ele não realiza. Mas, por exemplo, quando a gente utiliza muito essa teoria? No processo de enfermagem do nível de atenção básica, né, na atenção primária, numa unidade de saúde da família, né, uma unidade básica de saúde. Por quê? Porque lá nós temos alguns pacientes que eles conseguem realizar o seu autocuidado. Se a gente explicar, monitorar, né, primeiramente, as primeiras ações de um curativo, explicando certinho, nos próximos ele consegue realizar, né? Então, são demandas que ele consegue realizar, né, de fazer de uma forma efetiva, sem que a gente tenha o trabalho da enfermagem propriamente dita, né, ali em todo momento. Mas a enfermagem, ela entra em algumas situações. Então, por exemplo, vai passar uma sondagem vesical de demora, né, competência nossa. Então, quem vai realizar somos nós. Mas os outros cuidados que
o paciente ele consegue ali realizar, né, manejar, né, demandas que eles conseguem totalmente realizar de uma forma tranquila, essa teoria ela dá esse embasamento, tá? Então, é uma teoria que ela é fácil de ser aplicável e que, com certeza, faz sentido nas nossas práticas de enfermagem. Então, vamos lá conhecer outra teoria, da nossa Callista Roy, né? Então, a Callista Roy, ela traz o seguinte, que o indivíduo, ele possui características próprias e que essas características, elas interagem constantemente com o ambiente. Então, ó, vamos perceber aqui essa questão do metaparadigma, né, para a gente ver a aplicabilidade. A gente vai perceber que aqui, ó, a Callista Roy, ela traz o ambiente de forma bem presente, que é um metaparadigma, e a pessoa, né, que é o indivíduo. Então, ela traz que o indivíduo, ele possui características dele, que são próprias, só que essas características, elas interagem constantemente com o ambiente ocupado por ele, e isso acaba gerando uma troca, tanto de estímulos, como também de respostas. Então, ela traz o quê? Uma teoria da adaptação, e que a gente vai se adaptando com o ambiente que nós vivemos, né? Porque ali gera muita troca de estímulo e resposta. Então, ela traz adaptação físico-fisiológica, que é a resposta física do indivíduo emitida em função dos estímulos do ambiente. Ela traz também sobre a adaptação do autoconceito, que é a forma como o indivíduo ele interpreta a sua própria imagem corporal, a sua autoconsciência, seu autoideal e suas expectativas. Então, a gente vai se adaptando com o que a gente acredita que nós somos também. A Roy, ela traz também a adaptação da interdependência. O que seria, então? Seria a forma como a pessoa interpreta as suas próprias necessidades, que são de auxílio, né, de complementariedade e da relação com outras pessoas significantes. Então, dessa interdependência, da dependência das suas próprias necessidades e a sua dependência de outras pessoas também. E ela traz sobre a questão da adaptação do desempenho de papéis. Refere-se, então, ao papel desempenhado por cada pessoa nos diversos ambientes da vida. Então, a Callista Roy traz bem forte essa questão da adaptação, né? De que nós vamos nos adaptando constantemente com outras pessoas, com o ambiente, né? Com as nossas realizações, né? Então, é uma teorista que focou, né, no ambiente e no indivíduo, na pessoa também. Agora, vamos conhecer outra teorista e o foco dela, tá? A gente tem quem? A Martha Rogers. A Martha Rogers, ela trouxe o seguinte, né? Essa senhora simpática aqui. O objetivo do tratamento da enfermagem é promover uma interação harmoniosa entre o homem e o ambiente. Então, percebam que a Martha Rogers, ela trouxe também o metaparadigma, que é a enfermagem, junto com o ambiente. O objetivo do tratamento de enfermagem é promover uma interação harmoniosa entre o homem, que é a pessoa, o indivíduo, e o ambiente, né? Então, a enfermagem tem um papel importante nesse processo de interação. Então, o que ela traz, né, na sua teoria? Que o enfermeiro ele deve estimular a capacidade de mudar o ambiente e deve apresentar opções que permitam o desenvolvimento dos potenciais do indivíduo, né? Então, ele traz essa questão também do ambiente, né? Que o enfermeiro ele pode estimular, né, o ambiente ao redor para poder desenvolver potencialidades para o nosso paciente. E aí, a gente tem também a Imogen King, né? Então, a Imogen King, essa senhora aqui, né, de cabelinho branco, ela traz que a saúde ela é definida como uma situação de ajuste contínuo aos estressores, sejam eles internos ou externos ao indivíduo, sempre visando a otimização do potencial de vida, né? Então, ela traz também essa questão de adaptação aos estressores. E a Imogen King, ela traz bem forte a teoria da realização de metas, tá? Então, ela é bem interessante porque é algo que a gente consegue aplicar na enfermagem também. Ela traz o seguinte, ó, que os cuidados com o doente devem ter metas estabelecidas e que possam ser alcançadas em curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente trabalha também com metas, né? Então, por exemplo, para poder realizar um cuidado de enfermagem,
prescrever um cuidado, a gente pode prescrever de curto, médio e longo prazo. Tem cuidado que a gente consegue realizar e ver, né, a mudança no paciente em curto prazo. Mas existem algumas prescrições, algumas intervenções que nós fazemos diante dos cuidados de enfermagem que ele é a longo prazo, que a gente cuida e programa com prazo mais estendido. Por quê? Para a gente conseguir chegar ao objetivo final, tá? Então, a Imogen King, ela traz bem forte a teoria da realização dessas metas e que a gente consegue aplicar na enfermagem também. Então, vamos lá conhecer, né, mais um dos nossos queridos teoristas. Então, a gente tem a Mayra Levine, que ela traz que o papel da enfermagem é apoiar e promover a adaptação do paciente. Então, ela traz muito forte a questão da adaptação, né, do paciente com o meio em que ele vive também, pois a doença é um distúrbio que provoca a desintegração do organismo, né? Então, sendo a doença algo que traz essa desintegração, a gente, enquanto enfermeiros, né, enquanto equipe de enfermagem, a gente tem o papel de promover essa adaptação. Então, por exemplo, se o paciente ele tem, né, algum déficit, a gente vai ajudá-lo ali a conviver, né, com esse déficit, mas trazendo uma qualidade de vida, né, por exemplo. Então, trazendo o quê? Uma adaptação para o contexto, né, em que ele está vivendo. Então, ela traz bem forte o modelo de conservação, né? Então, o papel da enfermagem é apoiar e promover a adaptação do paciente, pois a doença é um distúrbio que provoca essa desintegração do organismo humano, né? Então, a gente tem esse papel forte, né, nesse modelo de conservação. E aí a gente tem a Jean Watson, né, para nós finalizarmos aí as nossas teoristas, uma das teoristas, a gente tem várias outras também, que ela traz a ciência do cuidado como uma ciência sagrada. Eu acho muito linda também o que a Jean Watson ela traz, né, a importância do cuidado. Eu acho que ela enfatiza aqui o metaparadigma a enfermagem, né, propriamente dito, porque ela traz que a ciência do cuidado é uma ciência sagrada e que o nosso cuidado ele pode com certeza mudar a vida do nosso paciente, né? Então, ela traz que o cuidado é uma forma de interação bastante próxima e que deve ser desenvolvida com base na boa intenção, no desejo de cuidar e numa interação que gere sensações boas ao paciente e o profissional. Então, ela traz bem forte a questão do relacionamento entre equipe de enfermagem e o paciente, focando, então, na enfermagem como uma ciência sagrada. Olha que interessante. Então, cada teorista, ela acaba focando, né, em um dos conceitos, ou mais, né, dos conceitos dos metaparadigmas da enfermagem, né? Então, que é a pessoa, o indivíduo, a saúde, a enfermagem e o ambiente, tá? Então, só para a gente relembrar mesmo o foco de cada uma das teoristas e vamos dar continuidade às demais temáticas de hoje. Aplicação de uma teoria de enfermagem. Então, agora vamos ver na prática, aí, por meio da situação-problema, como a gente consegue ver qual teoria que a gente pode aplicar, né, diante de uma situação do nosso dia a dia. Então, vamos lá conhecer? Então, eu trago para você a história do paciente AS. Ele tem 65 anos, do sexo masculino, viúvo, com antecedente de câncer de colo. E ele está em primeiro pós-operatório de colostomia definitiva, por conta desse câncer de colo. Então, vamos perceber, ó, um paciente de 65 anos, mas um homem, né, viúvo, já teve câncer de colo, né, e fez essa colostomia, muito provavelmente, devido a esse câncer de colo. Então, qual teoria de enfermagem nós podemos escolher para esse paciente? Que estratégia pode ser utilizada para implantar uma teoria de enfermagem na prática? Então, vamos lá pensar, né, nessa situação. Então, o enfermeiro ele deve ter o quê? Uma visão holística, uma visão integral sobre o processo saúde e doença relacionado aos nossos pacientes. Então, vamos o que a gente tem que pensar? Desculpa, pessoal. Indivíduos ostomizados apresentam alteração da imagem corporal e também na sua qualidade de vida. Então, o que a gente tem que pensar, né? Que diversos fatores acabam influenciando o autocuidado do nosso paciente, bem como também a sua adesão, né? A motivação,
para o tratamento e quais intervenções que nós podemos propor para que ele tenha qualidade de vida e consiga ter, né, um bom segmento ali dos seus cuidados, por exemplo, quando ele vai para o domicílio, né? Então, a gente não tem que pensar somente enquanto ele está, né, no ambiente hospitalar, mas e o pós, né? E a alta hospitalar, e o pós-alta? Né? Então, aqui a gente poderia aplicar, por exemplo, a teoria do autocuidado da Dorothea Oren. Por quê? Porque aí a gente pode trabalhar alguns quesitos importantes, como, por exemplo, a dificuldade de adesão ao tratamento, conversando com ele, né, trazendo essa sensibilização, essa disfunção da imagem pessoal por conta da colostomia. E ali a gente pode trazer o quê? Uma motivação para o tratamento sugerido. Os cuidados com a colostomia, que ele vai ter que ter em casa, né? Como que ele vai manipular, né, a bolsa da colostomia. Então, tudo isso a gente pode pensar na teoria do autocuidado para tentar estimular, né, no nosso paciente para que ele consiga realizar os seus cuidados em domicílio e tornar o paciente, então, mais independente, né? Mas é claro que a enfermagem tem um papel importante, né, de fornecer as orientações. E aí a gente faz uma avaliação do potencial para o cuidado do indivíduo. É importante fazer essa avaliação para entender se ele consegue realizar o seu cuidado, né? Qual que é o potencial para ele realizar? A parte cognitiva, se ele é consciente, orientado, se ele tem cuidador que pode ajudar, a família pode ajudar nesse processo também, né? Então, a gente faz a preparação do paciente, familiar, do responsável também, e a gente consegue fazer alguns acordos relativos às demandas e possíveis intercorrências, né? Então, é importante orientar, explicar os cuidados que esse paciente e a sua família terão, né, no domicílio com a colostomia, mas também auxiliando e explicando caso haja alguma intercorrência. Não teve alguma intercorrência, procura a unidade de saúde da família, liga para esse número, liga para o médico, né, dá as orientações necessárias para que ele também tenha essa confiança, tá? Mas eu trouxe esse exemplo só para a gente perceber que em várias situações a gente acaba aplicando alguma teoria de enfermagem, mesmo que a gente às vezes não dê nome para ela, tá? Mas por isso que é importante a gente conhecer, né? Quanto mais conhecimento é algo que ninguém tira. Não é perdido, né, a gente saber mais sobre as teorias, conhecer o pensamento dessas grandes teoristas de enfermagem que foram pesquisadoras, né, que estudaram a fundo, que pensaram em teorias para poder modificar a nossa prática. E aí eu deixo até uma reflexão, nós podemos ser teoristas de enfermagem. Se você consegue pensar algo diferente, por que não propor uma teoria de enfermagem também, né? Então, isso compete a nós, todos estamos ali, né, disponíveis aí para ser teoristas de enfermagem. Aqui eu vou trazer para vocês uma reflexão, né, o que é a SAI, o que é o processo de enfermagem, né, nesse momento de interação, né, vão pensando aí, quem puder me mandar por chat, se vocês conseguiram compreender o que é o processo de enfermagem, o que é a SAI, mas nós teremos também o nosso momento de interação com o quiz, com o nosso Mentimeter, certo? Então, eu vou deixar para vocês uns 30 segundos para vocês entrarem por meio daquele número, entrem no mente.com, coloquem o número, o nome de vocês e a gente já inicia o nosso quiz da nossa aula de hoje.
Então, vamos lá, pessoal? Então, voltando aqui, vamos começar o nosso Mentimeter de hoje. Entrem pelo mente.com, certo? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Vamos lá, pessoal? Ó, sobre o metaparadigma ambiente de uma teoria de enfermagem, podemos afirmar que é referente a quem recebe o cuidado, são os elementos internos e externos que afetam a pessoa ou é a adaptação bem-sucedida do indivíduo ou é a ciência da enfermagem. Sobre o metaparadigma ambiente, o que você acha aí que se enquadra, né, no que significa o ambiente do metaparadigma? Recebe o cuidado? São os elementos internos e externos. A adaptação bem-sucedida ao indivíduo é a ciência da enfermagem. Vamos ver quantos irão acertar. 27 pessoas estão prestando atenção na nossa aula e acertaram. Muito bem, pessoal. Quando eu falo no metaparadigma ambiente, são os elementos internos e externos que afetam, né? Que nos afetam e afetam o nosso paciente também. Então, vamos ver o nosso ranking. A Renata está em primeiro, o Luiz em segundo, a Kendra em terceiro e o João, acho que deve ser o João, né? Em quarto. Vamos lá para a nossa segunda questão desse ciclo, tá? Vamos lá? Só um momentinho. Quem responder mais rápido, mais pontua. As teoristas de enfermagem mais utilizadas no Brasil são Wanda Horta e Doroteia Oren. O que você acha? Que essa afirmativa ela é uma afirmativa verdadeira ou uma afirmativa falsa? As teoristas de enfermagem mais utilizadas no Brasil são a Wanda Horta e a Doroteia Oren. Eu falei bastante sobre essas duas teoristas de enfermagem. O que vocês acham? Que elas são as mais utilizadas aqui no nosso país? Essa afirmativa ela é verdadeira ou é uma afirmativa falsa? 10 segundos finais. Vamos ver quantos irão acertar. 5 segundos. 57 pessoas já responderam. Vamos ver? E 55 pessoas acertaram. Muito bem, pessoal. Vocês estão prestando atenção. Estou feliz. Isso mesmo. Então, vamos ver o nosso ranking aí da segunda pergunta. Vai ter mudanças. Renata continua em primeiro, Luiz em segundo, João em terceiro e a Kendra em quarto. Vamos para a nossa terceira e última pergunta desse ciclo. Quem responde mais rápido, mais pontua, né? A teoria da Wanda Horta foi desenvolvida com base na teoria das necessidades humanas básicas de Maslow. O que vocês acham? Que é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Essa opção 3 aí ficou de intrusa, tá? Levem em consideração ou verdadeiro ou falso. Nossa, eu tô sendo muito mãe hoje com vocês. Tá muito fácil as questões, né? A teoria da Wanda Horta foi desenvolvida com base na teoria das necessidades humanas básicas de Maslow, verdadeiro ou falso. 10 segundos finais. Vamos ver quantos irão acertar. Espero que tenha um número considerável aí de acertos, né? E 49 pessoas acertaram, tá? Então, a teoria da Wanda Horta, ela foi desenvolvida com base nas necessidades humanas básicas de Maslow, que é aquela pirâmide, né, que nós falamos, certo? Então, 49 pessoas acertaram muito bem. Vamos ver o nosso ranking e vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Vamos ver quem que está em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, em primeiro lugar, a Renata continua, o Luiz em segundo, o João em terceiro e a Kendra em quarto. Pessoal, então, nós tivemos essas 3 perguntas desse primeiro ciclo e agora, então, vamos dar continuidade nas temáticas da nossa aula de hoje. Vamos lá? Processo de enfermagem. Agora a gente vai falar sobre o processo de enfermagem propriamente dito. Falando, então, já adentrando a nossa disciplina. É importante a gente ter esse embasamento teórico para vocês compreenderem, né, o processo de enfermagem. E agora nós vamos, então, refletir, né, sobre esse PE, que a gente chama o processo de enfermagem. E aí eu trago de novo essa reflexão. Será que o processo de enfermagem ele é a mesma coisa que a SAI? O processo de enfermagem ele está
dentro da SAI, tá, pessoal? Então, é como se fosse algo que pertence à SAI, mas quando a gente fala em etapas, nós estamos falando de uma etapa de um processo de enfermagem, que ele é o quê? Um modo organizado de prestar o cuidado ao nosso cliente, composto por etapas que devem ser estruturadas e estabelecidas nos diversos níveis de atenção à saúde. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o processo de enfermagem, ele é algo que é sistematizado, que nos ajuda a organizar o nosso cuidado, porque imagina se não existisse esse processo de enfermagem. Eu, enquanto enfermeira de uma unidade de internação, eu ia organizar o cuidado da forma que eu achasse que era o ideal. E aí eu ia trocar de plantão, vinha outro enfermeiro, realizava o processo de enfermagem, né, a assistência de enfermagem, do jeito que ele achasse, né, que seria o ideal também. E a gente não teria o que? Uma organização, né? Então, o processo de enfermagem, ele vem para nos ajudar a garantir uma assistência de enfermagem com qualidade e segura. Por isso que nós, enquanto enfermeiros, nós precisamos lutar para que o processo de enfermagem ele aconteça nas instituições. Ele nos dá um respaldo legal, ele nos ajuda a organizar o cuidado, ajuda a gente a fazer a gestão do cuidado junto com a nossa equipe e pensando no quê? Na individualidade do nosso paciente. Quantas vezes, eu trago até uma reflexão para quem já trabalha na área, que não viu algumas prescrições de enfermagem, né, que tem lá todas as ações que nós e a nossa equipe devemos realizar para o paciente, que tá um copia e cola para todos os pacientes, né? Todos os pacientes é banho de aspersão, ou todos os pacientes têm que, por exemplo, realizar mudança de decúbito, é aquele copia e cola, a gente não vê o que é individualidade. E isso para nós, enquanto enfermeiros, e perante a nossa equipe, acaba trazendo um pouco, né, de desconfiança, né, de falar, nossa, mas esse enfermeiro nem olhou o que está prescrevendo. E a prescrição é uma competência nossa, do enfermeiro, né, é algo privativo nosso, tá? Então, o processo de enfermagem, ele vem para organizar, para nos dar direcionamento de como que nós podemos realizar um cuidado efetivo. E quando eu entendo todas as etapas do processo de enfermagem, eu consigo qualificar a minha assistência, tá? Então, é isso que a gente vai aprender nessa disciplina. Então, vamos lá falar mais sobre o processo de enfermagem. O processo de enfermagem, ele enfoca tanto os problemas médicos, como também a resposta da pessoa diante de determinada doença, conduta ou tratamento. Então, a gente vê o indivíduo de uma forma global, a gente não foca somente na doença em si. Para isso, para o processo de enfermagem, a gente tem uma resolução do COFEM, a 358 de 2009, que ele dispõe sobre a SAI e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. Do que isso quer dizer? O que essa resolução ela quer dizer? Que é obrigatório, né? Todas as instituições que têm ali componentes da equipe de enfermagem precisa ter o processo de enfermagem, né? Tem que ser aplicado esse processo de enfermagem. Não, tanto faz se for uma instituição pública, uma instituição privada, se for no nível primário, secundário ou terciário, nós precisamos ter esse processo de enfermagem implementado e funcionando. Então, nós temos essa resolução que nos dá um respaldo com relação a isso. Então, vamos lá falar mais sobre o processo de enfermagem. Então, nesse artigo 1º dessa resolução, ela traz que o processo de enfermagem, ele deve ser realizado de modo deliberado, sistemático, em todos os ambientes públicos ou privados, em que tem o cuidado profissional de enfermagem, né? E aí nós temos, então, o nosso querido processo de enfermagem, que ele é distribuído em 5 etapas, que nos ajudam a direcionar, né, nos ajudam a organizar e faz com que a gente consiga, então, ter uma noção de como nós podemos colocá-lo em prática, tá? Então, vamos começar aqui falando da primeira etapa, que é a etapa da investigação. É aquele momento em que eu vou entrar em contato com o paciente e eu consigo levantar os principais achados do nosso paciente. Então, é aquele momento em que a gente faz a visita e faz a coleta de dados, né, por meio da anamnese, que é a entrevista, e por meio do exame físico. Então, a gente encontra os principais achados.
Quando eu encontro esses principais achados, eu tenho subsídios para eu partir, então, para a segunda etapa. Vamos lá ver qual é a segunda etapa? Que é a etapa do diagnóstico de enfermagem. Essa etapa do diagnóstico de enfermagem é aqueles diagnósticos que nós realizamos para o nosso paciente diante dos achados que nós encontramos. Professora, diagnóstico de enfermagem é o mesmo que diagnóstico médico? Não. Nós, enquanto enfermeiros, nós diagnosticamos o cuidado, né? O que está envolto do nosso paciente, da familiar, da comunidade, mas não a doença, não a patologia. A gente diagnostica o cuidado, tá? Então, é diferente. A gente vai ter aula sobre diagnóstico de enfermagem, a gente vai conseguir focar, né, nessa parte também, para vocês aprenderem a conseguir montar, né, os diagnósticos de enfermagem. Depois disso, tem os diagnósticos encontrados por meio dos achados que eu visualizei aqui na primeira etapa. Eu vou planejar o cuidado, né, que é a terceira etapa do planejamento. Essa etapa do planejamento eu faço de acordo com o diagnóstico que eu levantei. Então, diante desse diagnóstico, eu vou pensar no resultado que eu quero obter e aí eu vou pensar nas intervenções, ou seja, nas prescrições de enfermagem. Então, de acordo com o diagnóstico, eu prescrevo o que eu quero de resultado, né, para o meu paciente, né? Então, por exemplo, o paciente ele tem uma hiperemia na região sacral, né? Aquela hiperemia assim, que pode levar a ser uma úlcera, uma lesão, né? A gente nem usa essa palavra mais, uma lesão por pressão, né? Uma hiperemia, grau 1. Eu identifiquei, realizei um diagnóstico de enfermagem, por exemplo, integridade tissular prejudicada, né? Então, é um diagnóstico de enfermagem. O que eu espero? Eu espero, né, com esse diagnóstico de enfermagem, de integridade tissular prejudicada, que o meu paciente não evolua por uma lesão grau 2 e que diminua nessa hiperemia. Então, o que eu vou fazer para prescrever, né, para planejar esse cuidado diante desse resultado que eu espero, para minha equipe e eu também realizar como paciente? Realizar mudança de decúbito, colocar placas de hidrocoloide, né, proteger proeminências ósseas. Então, diante desse resultado que eu espero, eu prescrevo o cuidado, que é a terceira etapa, a etapa do planejamento do cuidado. E depois, vamos lá, conhecer a quarta etapa, que é a etapa da implementação. É a etapa que a gente coloca tudo isso em ação, né, junto com a equipe. Cada prescrição acaba sendo um responsável. Tem prescrição que é competência do enfermeiro, mas tem algumas prescrições, né, algumas ações ali que são competências da equipe como um todo. Então, a gente implementa a assistência e depois, a quinta etapa, a gente faz a avaliação. Então, a gente avalia se as etapas aqui, né, planejadas deram certo ou não. Se o diagnóstico que eu levantei foi efetivo ou não, se o que eu planejei deu certo ou não, o que eu preciso mudar, e isso, né, vai para a nossa evolução, tá? A evolução de enfermagem, quando a gente avalia o nosso paciente, né, vendo ele de uma forma holística como um todo, e ali descrevendo, né, como que ele está, né, o seu estado geral, né? A evolução é algo também que é específica, que é privativa do enfermeiro. Eu trouxe para vocês de uma forma mais geral, mas nós estudaremos cada uma dessas etapas, tá? Para vocês compreenderem melhor. Mas o que é importante a gente pensar quando a gente fala em processo de enfermagem? Essas etapas, elas são dinâmicas, não é pausadamente. Eu realizo a primeira etapa, outro dia eu realizo a segunda, outro dia eu realizo a terceira, outro dia a quarta. Não, elas acontecem de forma dinâmica, flexível. Então, pode ser que eu pense num diagnóstico de enfermagem para o paciente e realize uma prescrição para ser realizada no período da tarde, mas o paciente ele evolui, né, para uma piora, né, ele tem alguma intercorrência, e aquela prescrição ela já não serve. Então, o que eu posso fazer? Eu posso modificar, né? Eu, enquanto enfermeiro, eu avalio essa prescrição, falo, não, gente, ó, não precisa fazer mais porque teve essa intercorrência e vamos mudar a prescrição, tá? Então, só para vocês entenderem que é um movimento contínuo, dinâmico, né? Mas que ajuda a direcionar
o nosso trabalho enquanto enfermeiro. Então, agora eu vou trazer para vocês um pouco da história, sobre a gente refletir como que a gente teve, né, algumas mudanças aí no decorrer do tempo. Vamos lá? Então, a linha do tempo desse processo de enfermagem. Então, em 1955, a gente já tinha essa ideia de que enfermagem ele é um processo contínuo, né? Nosso cuidado, não existe fim, né? Ele é continuidade. A enfermagem é o paciente, para o paciente, pelo paciente e com o paciente. Em 61, nós tivemos, então, o processo de enfermagem ele foi empregado pela primeira vez, né, pela Ida Orlando, que é uma outra teorista de enfermagem, para explicar o cuidado de enfermagem baseado no comportamento do paciente, da reação de enfermagem em ação. Então, foi a primeira vez que a gente começa a ver essa palavra também, né, esse conjunto de palavras que é o processo de enfermagem. Em 63, a Virginia Bowman e a Juna Huber empregaram termos de processo de enfermagem e apresentaram as fases. Daí foi a primeira apresentação em formato de fases, né, em etapas. Só que era tido como dados sociais e físicos, que é o nosso momento primeiro, né, da investigação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, terapia de enfermagem e prognóstico. Então, as fases, elas eram utilizadas com outra terminologia. Depois, em 70, veio a Wanda Horta, que se baseou na teoria das necessidades humanas básicas, e ela trouxe o processo de enfermagem em 6 fases. E esse processo é muito parecido com o que nós utilizamos hoje na nossa prática. Só que aí, a primeira etapa era chamada de histórico de enfermagem, a segunda de diagnóstico, a terceira de plano assistencial, a quarta de planos de cuidado ou prescrição de enfermagem. Depois a gente tinha a quinta, que era a evolução, e a sexta, que é o prognóstico, tá? Então, é muito parecida com o que nós temos hoje. Daí foi passando por mudanças, e em 1990 nós tivemos, então, o que nós utilizamos hoje, que são as 5 fases ou as etapas que são interrelacionadas. E aí a gente tem a primeira etapa, que é a investigação, o histórico de enfermagem, diagnóstico, né, planejamento da assistência, intervenção ou implementação da assistência de enfermagem e a avaliação ou evolução de enfermagem. Nós utilizamos mais essa questão da avaliação de enfermagem, tá? Então, só para a gente fazer uma reflexão e para vocês conhecerem um pouco dessa linha do tempo do desenvolvimento do processo de enfermagem. Processo de enfermagem. Agora, eu vou trazer para você uma situação, um problema, para a gente refletir sobre o processo de enfermagem em si. Vamos lá conversar sobre isso? Então, vamos pensar, né, de um enfermeiro que se chama Jeremias, e ele está cuidando de um paciente de 45 anos, com história de polidipsia, poliúria, glicemia capilar de 350 mg por dl, queixa de fortes dores e formigamento nas pernas e nos pés. E ele tem uma hipótese diagnóstica de diabetes mellitus tipo 2, tá? Diante de todo esse contexto aí do paciente, urinando, né? Tendo uma diurese em grande quantidade, várias vezes no dia, e comendo, tendo muita fome também. Ao exame físico, ele não apresenta nenhuma alteração, porém, os seus membros inferiores não foram avaliados para não incomodar a paciente. Ao elaborar os diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro ficou com dúvidas, pois diabetes já era um diagnóstico importante e não foi pensado em outros. Jeremias omitiu alguma etapa do processo de enfermagem? Precisamos seguir as etapas do processo de enfermagem para prestar assistência ao paciente? Então, diante de todo o relato aqui, será que ele deixou, né, de coletar alguma informação importante? Então, em toda assistência de enfermagem, deve-se aplicar todas as etapas do processo de enfermagem, que é a investigação, o diagnóstico, né, o planejamento, a implementação e a avaliação. Não tem como a gente pular, tá? Quando a gente faz o processo de enfermagem, é importante que a gente realize todas essas etapas para a gente ter, né, um bom resultado. Então, o Jeremias não realizou a coleta de dados da cliente de uma forma efetiva. Não investigou padrão alimentar, doenças pregressas, dor, uso de algum medicamento, se tinha alergia ou não. O seu exame físico também foi incompleto, né? Ela omitiu os membros inferiores, porque não queria incomodar a paciente, e não fez a avaliação dos membros inferiores. E aí,
a questão também do diagnóstico de enfermagem, né, que foi focado muito na doença, sem interpretar os dados do estado de saúde e os fatores de risco da paciente, tá? Então, por isso que é importante a gente ver a paciente como um todo, tá? Então, eu sei que é uma discussão bem importante, né, de nós termos sobre como que a gente consegue aplicar o processo de enfermagem. Hoje em dia, nós temos várias instituições que já têm de forma informatizada, prontuários eletrônicos, que facilitam todo esse processo. Mas existem muitas instituições que ainda é feita de forma manual. E a gente sabe que é difícil mesmo dessa aplicabilidade, principalmente quando a gente fala de diagnósticos de enfermagem. Mas aí, no decorrer da nossa disciplina, a gente vai ver, tentando encontrar soluções. E quanto mais a gente aprende, mais entende sobre o processo de enfermagem, vai ficando mais claro, tá? Então, não se preocupem. No decorrer da disciplina, a gente vai tentando desvendar aí esses mistérios. Primeira etapa, investigação. Agora a gente vai falar sobre essa primeira etapa do processo de enfermagem, que é a investigação, uma etapa tão importante. Vamos lá? Então, a investigação, ela é a coleta de dados, ou também conhecida como histórico de enfermagem. Na Resolução 358 de 2009, ela traz sobre a obtenção, né, de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre as suas respostas em um dado momento de processo saúde e doença. Então, é aquele momento em que nós procuramos os principais achados para poder desenvolver as outras etapas. Então, eu vou encontrar por meio da anamnese, que é a entrevista, e do exame físico, que nós podemos realizar no nosso paciente. Então, a coleta de dados, a gente vai fazer da seguinte forma, né? A gente vai levantar a situação de saúde do cliente, suas principais características gerais, seus hábitos, vícios, sua percepção sobre a doença, identificar os sinais e os sintomas de alteração fisiológica, emocional, mental, espiritual e social e proporcionar também subsídios para a tomada de decisão quanto às condutas de enfermagem. Eu preciso encontrar esses achados, eu preciso levantar esses problemas ou também potenciais problemas no nosso paciente para a gente pensar e começar a organizar o cuidado. O que é importante a gente pensar também? Que as instituições, elas têm modelos padrões que nos ajudam a coletar os dados e realizar o exame físico. Isso facilita muito o nosso trabalho também enquanto enfermeiras. Então, vamos lá falar mais sobre essa questão e as etapas para a gente ter uma investigação efetiva. Então, o que a gente faz? Coleta os dados, né? Levanta os principais dados por meio da entrevista, da anamnese ou do exame físico. A gente valida esses dados para realmente entender se eles são reais ou, às vezes, é algo subjetivo ao paciente. Depois, a gente faz esse agrupamento dos dados, então, colocando ali a similaridade, né? Agrupando dados que a gente pode juntar para depois realizar o diagnóstico de enfermagem. Então, por exemplo, eu percebo que o paciente está com febre. Na ausculta pulmonar, eu percebo que ele está com roncos. Quando a gente conversa com o paciente, eu percebo que ele está dispneico. Então, são informações que eu posso agrupar para fazer um diagnóstico de enfermagem, como troca de gases ineficaz. Então, a gente vai coletar vários dados, mas depois a gente agrupa a sua similaridade para a gente pensar, né, no diagnóstico de enfermagem. Identificação dos padrões, então, será que ele tem a ver com o padrão respiratório, padrão digestivo, com a parte psicológica, né? E depois a comunicação e registro desses dados para a gente utilizar posteriormente para o diagnóstico de enfermagem. Quando a gente coleta dados, a gente pode coletar dados diretos, que são coletados diretamente com o paciente, com o cliente, que ele nos fala, né, por meio da entrevista ou por meio daquilo que a gente identifica no exame físico. Então, são dados diretos. Mas também eu posso coletar dados de forma indireta, que são informações obtidas a partir de outras fontes, como familiares. Eu posso procurar por meio do prontuário, né, dos resultados de exame, entre outras possibilidades aí de encontrar dados de forma indireta. Então, nessa anamnese, que é a entrevista inicial, a gente pode ter um formulário, né, um questionário, com perguntas abertas ou fechadas, né? Então, quais são os elementos de uma anamnese? A identificação do paciente, qual é a sua queixa principal, a história
da doença atual, por exemplo, por que ele está internado, história médica pregressa, né? Um pouco dessa ele já teve internações anteriores, o seu histórico familiar, histórico pessoal, a revisão dos sistemas, ou seja, perguntas relacionadas aos nossos sistemas, sistema digestório, sistema neurológico, são perguntas relacionadas aos sistemas. E depois a gente vai realizar o exame físico. O que é o exame físico? Conjunto de técnicas e manobras que os profissionais de enfermagem desenvolvem com o intuito de diagnosticar nos nossos pacientes problemas associados a alguma patologia e, com isso, elaborar o planejamento da assistência de enfermagem. Então, a gente pode realizar, né, o nosso exame físico, é o contato com o paciente, realizar o exame físico de uma maneira mais geral, ou nós podemos realizar o exame físico de maneira mais específica, né? Nós teremos uma aula para a gente falar um pouquinho mais sobre esse exame físico, mas pensando, né, que a gente pode realizar também o exame físico por sistema. Primeiro eu faço sistema neurológico, depois eu faço sistema respiratório, depois sistema cardíaco, depois sistema osteomuscular, né? Ou eu posso fazer encéfalo-podal, desde o meu couro cabeludo até o meu dedão do pé. Então, nós, enquanto enfermeiros, a gente pode organizar esse cuidado de acordo com a nossa necessidade também, tá? Então, o que é importante vocês saberem nesse momento? Na primeira etapa, que é a etapa da investigação, a gente realiza a coleta de dados, que é a anamnese, e o exame físico, procurando, então, esses principais achados. Investigação e enfermagem. Então, agora eu vou trazer para você uma situação-problema que envolve a investigação e enfermagem para nós finalizarmos a nossa aula, tá? Então, eu trago aqui a história de um senhor de 62 anos, emagrecido, não possui religião, natural de São Paulo, é casado, tem 2 filhos, mora com a família em casa própria. Ele é portador de hipertensão arterial há 15 anos já. Em seu domicílio, ele fazia uso dos seguintes medicamentos: captopril 25 mg 2 vezes ao dia, aldactônio 25 mg por dia, mas não estava usando a medicação há alguns dias. Relata alteração no ritmo circadiano há 2 meses, dorme muito durante o dia e pouco durante a noite. Menciona que está ansioso e insiste em receber alta hospitalar. Dá indícios de não possuir expectativas sobre a melhora do seu quadro, apresenta quadro clínico de icterícia e prurido generalizado, distensão e desconforto abdominal, dispneia, falta de ar, edema em membros inferiores, sinais esses que tiveram, então, início há 1 mês e desde então tem progredido. Como que, então, né, diante de todo esse quadro, o enfermeiro conseguiria dar continuidade na assistência para esse paciente? Só que aqui, a gente está pensando numa coleta de dados incompleta, né? Porque faltaram algumas informações importantes, como raça, nível de escolaridade, profissão, tipo de moradia, história de doenças, internações pregressas, hábitos de ingestão hídrica. Então, além de provavelmente estar com ansiedade devido ao episódio recorrente, ele escondeu uma informação que ele é etilista crônico e está com sinais e sintomas que podem ser sugestivos de uma cirrose hepática. Então, só para vocês entenderem a importância da coleta de dados completa. Então, com a coleta de dados completa, pode-se pensar, né, pode-se passar para as demais etapas do processo de enfermagem. Então, se eu tenho uma coleta de dados efetiva, investigo corretamente o meu paciente, eu consigo realizar as demais etapas com qualidade e precisão. E agora, para finalizar, então, a nossa aula de hoje, vamos para o nosso quiz, com a 4ª e última pergunta. Vamos lá? Então, vamos lá para a nossa 4ª pergunta, para a gente conseguir finalizar a tempo a nossa aula de hoje. Vamos lá? Ó, quem saiu, ó, 171... 18149. Então, qual que é a segunda etapa do processo de enfermagem? É a investigação? É o planejamento? É a etapa do diagnóstico de enfermagem ou da avaliação de enfermagem? Qual que é a segunda etapa do processo de enfermagem? Vamos ver se vocês prestaram atenção nessa parte aí que nós falamos. Investigação, planejamento, diagnóstico de enfermagem ou avaliação de enfermagem. 5 segundos finais, 22
22 pessoas responderam. Vamos ver quantos irão acertar. E 17 acertaram. É a etapa do diagnóstico de enfermagem, a segunda etapa do processo de enfermagem. Então, vamos ver como que está o nosso ranking. O Luiz continua em primeiro, Barreira em segundo, o Léo em terceiro e a Lulu em quarto. Vamos para a nossa quinta e última pergunta da aula de hoje. Vamos lá? Quanto mais rápido vocês responderem, mais vocês pontuam. A etapa da investigação é realizada exclusivamente por meio da anamnese. Você acha que essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira ou falsa? A etapa da investigação ela é realizada exclusivamente por meio da anamnese. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? 20 segundos finais. Desculpa, pessoal, estou meio com tosse hoje. Verdadeiro ou falso? 10 segundos finais. 5 segundos finais. Quantas pessoas já responderam? 28. Vamos ver quantos irão acertar. Ela é falsa, tá? A etapa da investigação ela é realizada por meio da anamnese e do exame físico. Faltou, então, ali o exame físico. Vamos ver o nosso ranking final aí, como que ficou, né, os 4 primeiros colocados da nossa aula de hoje. O Luiz, do Polo de Capanema, no Pará, foi o nosso campeão. A Barreira em segundo, a Kendra em terceiro e o João em quarto. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na nossa aula, participação no quiz, né? Hoje nós tivemos, então, a nossa primeira aula sobre essa disciplina de sistematização da assistência de enfermagem, em que nós vamos explorar melhor o processo de enfermagem, né? Então, isso vai direcionar vocês, as suas condutas, as suas tomadas de decisões enquanto futuros enfermeiros. Por isso que é importante a gente compreender a SAI como um todo e toda a sua aplicabilidade. Desejo a você um ótimo estudo, estou inteiramente à disposição e espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.